Aqui nós nos reunimos para mais um Café com Virtudes, aqui no restaurante Supremverda, um restaurante vegano especial, que nós convidamos que todos venham conhecer. E hoje é uma noite diferente, nós estamos apresentando Marisol Cadiege, que ela vai explicar o que é Cadiege. É um nome especial. E o que ela é? Ela é angolana, naturalizada brasileira. E eu preciso ler porque é muita coisa. Sua formação básica é em jornalismo, pelo IESB, e ela tem pós-graduação pela UNB, História Cultural, Identidade, Tradições e Fronteiras, tá certo? Em linhas gerais, na sua vida, ela atua desde 2002 na área televisiva, produção e direção de programas. E desde 2007, como documentarista na televisão pública de Angola. Então, ela foi professora na Universidade Independente de Angola, UNIA, em telejornalismo, técnica de jornalismo e tratamento de arte e imagem. Na Universidade Privada de Angola também ela foi professora na cadeira de Arte e Literatura Angolana e Comunicação Empresarial. Ela participou de eventos importantes como o Olhar da Lua Pequena, que foi uma promoção independente com apoio logístico da UNB, em que foram 3 documentários exclusivos que ela apresentou. Então, Marisol, a palavra é sua. Ela vai falar das virtudes na tradição africana. Um bom indício aqui é que eu segurei o microfone e não estou tremendo. Então, acho que a coisa pode melhorar. Então, agradecer, mais uma vez a oportunidade por ter sido desafiada para falar de um assunto, que são as virtudes na tradição africana. Então, vamos começar. Todo mundo está vendo aqui uma mesa posta com pano, um jarro de flores e uma estatueta. Quero dizer que eu quis montar essa mesa porque na tradição africana nós ainda nós ainda precisamos de registrar as nossas tradições. As muitas que existem foram registradas com o olhar do colonizador. É por isso que eu trouxe essa simbologia aqui. Então, eu devo dizer que temos aqui o pano. Uma mulher mais velha, angolana ou mesmo africana, ou seja, na maioria dos países africanos, ela sem um pano não é nada. É como se fosse a segunda pele. Ou seja, a gente usa o pano como turbante, como todos, os que me conhecem sabem que eu costumo usar muito para reverenciar os meus antepassados, as minhas antepassadas. Usamos o pano como quando uma pessoa em Angola, mais especificamente na ilha de Luanda, que é um bairro em Luanda, após os 50 anos de idade, ela usa panos. Os panos são amarrados de uma tal forma que produz uma harmonia. Essas senhoras são as senhoras bensanganas. E se você vai pedir, estou já entrando na virtude do respeito, que é o respeito à ancestralidade aos mais velhos. Então, se você vai exercer um pedido, tanto bater as portas significa o primeiro contato com a família da sua namorada. O alambamento significa o casamento tradicional. Então, se você vai bater as portas sem levar um pano, um tecido, mas atenção, não é um tecido para qualquer pessoa, é para a pessoa, olha aí, mais velha da casa. Normalmente são as tias, ou seja, a tia tem que estar presente naquele momento, porque aí o correio anda, Olha, tal dia, fulano vem bater as portas. Então, as tias mais velhas são convocadas e ai do namorado se chegar lá sem uma capulana,
Pode ser uma capulana, pode ser um wax, pode ser um holandês ou pode ser uma samacaca. Por falar em reverenciar, estamos vendo aqui uma estatueta que em Angola é o pensador. O pensador, ele foi encontrado numa cestaria de adivinha, no grupo étnico Chokwe, que é no norte de Angola. Isso aqui, ele, quando foi achado, era uma miniatura assim. Ele passou a ser o símbolo da cultura angolana. Ele também está presente nas cédulas do dinheiro angolano, que é o Kwanza. Mas por que eu trouxe o pensador? Além, é claro, como símbolo de cultura, e eu, como filha de África, devo representar a minha cultura, a minha identidade. Eu trago porque também existe um enigma. Ninguém sabe se é homem ou se é mulher, mas sabemos de uma coisa, pela posição que se encontra e pela tradição dos quimbos, das aldeias, das senzalas africanas, um mais velho, é fácil você encontrar um mais velho ou uma mais velha nessa posição de estar pensando na vida, pensando em ajudar a família ou a resolver algum probleminha. Então, por isso que eu trouxe como reverência aos mais velhos. Trouxe também um jarro com água. A água que simboliza o lavar a alma, o matar a sede. E dentro do jarro temos aqui uma flor. Mas seria apenas uma flor se ela não fosse a conhecida em Angola como a rosa de porcelana. E ela, em Angola, ela é oriunda da província onde eu nasci. Mais uma vez, o respeito ao mais velho, às minhas tradições. Então, também, em reverência aos mais velhos, eu devo falar daquele que abriu as portas do pensamento do povo angolano. O presidente que conseguiu com que Angola se tornasse independente. Presidente Agostinho Neto, e que é um poeta também. E o porquê que eu o reverencio? Porque ele pregava a volta às nossas tradições. Então, ele dizia assim: a frescura da mulemba, as nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. A marimba e ao quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar. A bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar. Angola liberta, Angola independente, havemos de voltar. Referenciados todos os ancestrais, então agora vou falar de uma virtude que é a solidariedade. No final, eu vou ponderar em alguns episódios que eu observei isso. Porque, é claro, como todas as sociedades, né, a sociedade angolana também reverencia todas as virtudes. Mas eu preferi escolher o respeito e a solidariedade. E eu vou falar da solidariedade do ponto de vista de uma expressão que está na boca do Ocidente. Todo mundo conhece ou todo mundo já ouviu falar da expressão Ubuntu, não é? Nós está lotado de coletivos, grupos, enfim. Então, Ubuntu é uma expressão Zulu, né? Falada em língua Zulu. O povo Zulu ele pertence à África do Sul, né? É um dos grupos étnicos da África do Sul. E o Ubuntu, isso.
Ubuntu pode ser muita coisa, mas aqui no Ocidente a gente só conhece eu sou porque você é. É isso mesmo, eu sou porque você é. Eu sou porque se eu conseguir te enxergar. Se o Ubuntu também é vida, se o Ubuntu também é mulher, se o Ubuntu também é homem, e se o homem e a mulher geram a vida, então nós somos seres unos. Só que, por vezes, a gente, com a nossa capacidade ilusória, a gente esquece de enxergar o outro como eu. E aí naturalizamos o sofrimento e passamos para o outro que está caído, e é muito, e é todos os dias, nós passamos com uma frieza. Por quê? Porque não nos enxergamos naquela pessoa. Eu estou tão voltada para os meus afazeres, para o meu corre-corre, para o chegar a hora do trabalho, para ver as mensagens no WhatsApp, que eu esqueço de enxergar aquele que é parte de mim. Porque se ele é parte e eu sou todo, o todo é parte o todo é parte da parte e a parte é parte do todo. O Ubuntu também inspirou as ideias panafricanistas, quando os fundadores, principalmente vou saber dizer o nome dele, Kwame Nkrumah, né, decide que seria importante unificar todos os povos africanos para que a voz do povo africano fosse ouvida no contexto internacional. Até hoje estamos ali. Então, mediante tudo isso, devo esquecer algumas coisas, mas posso voltar. Eu quero usar a expressão Ubuntu, ou solidariedade, que eu percebi em alguns momentos dos meus 10 anos que eu passei em Angola em busca de mim. Um dos momentos que a solidariedade ela toma conta de uma família angolana é no momento de dor, quando alguém morre. Quando alguém morre, e deve ser sabido por muitas pessoas, que as exéquias ou cerimônias fúnebres em Angola, elas levam alguns dias, né? Então, para que se possa atender as pessoas que vêm, aos vizinhos que vêm se despedir ou prestar homenagem àquela pessoa, existe todo um coletivismo. Todo mundo e tem mesmo reunião dizendo o que nós vamos fazer. Precisamos comprar o caixão, precisamos alimentar as pessoas, precisamos hospedar as pessoas que vieram para a despedida de fulano ou cicrano. Então, a comunidade, o vizinho, todos se mobilizam para que a coisa aconteça dessa forma. Aí, agora, para dar um tempinho de reflexão, eu gostaria de... Porque devo confessar que é muito difícil falar em solidariedade num momento como o que estamos vivendo atualmente. A gente até se questiona aonde está a nossa solidariedade quando a gente vê o que a gente vê na sociedade. Então, eu queria lançar aqui um desafio. Qual o sentido da solidariedade quando, no momento, ela parece não fazer sentido? Qual é o sentido dela? Estamos sem pai, sem mãe? Com licença. Não, doutor Ulisses, por favor, aqui. Eu vou tentar responder 2 palavras
a respeito da sua pergunta, Marisol, que eu acho que todos nós devemos parar para pensar um pouco nela. Eu tenho sentido que nós, a humanidade, parece que temos uma mente desse tamanhozinho, né? Pequenininha, porque levamos séculos, se não milênios, para aprender o óbvio. Há até uma frase que diz que parece que precisa ser sábio para ver o óbvio. Então, qual é a lógica que os nossos bisavós, tataravós, de todos nós, tivessem escravos? Qual a lógica de pegar os nossos irmãos africanos, arrastá-los de lá, acorrentados e vendê-los? Então, vamos dizer, os nossos tataravós eram pessoas muito cruéis? Não. Eram a mente pequenininha, mente e coração pequeno. Está no costume, deve ser bom. Depois está nos meus interesses, está de acordo com aquilo que é bom, eu ter escravos, então não se pensa. Isso é muito importante a gente observar, porque ela fez uma pergunta aqui muito importante, da importância da solidariedade no momento atual em que vivemos. E qual a ligação que eu faço com isso? Da mesma forma que nós fizemos a escravidão, nós, seres humanos, a humanidade, fizemos colonizações de países. Imagine uma Índia, um país de uma tradição milenar, ser colonizada por outro povo, quer dizer, e achando isso normal, e achando que isso, os nossos tataravós achavam que isso estava dentro dos conformes, dentro da ética, da ideia que eles tinham de valores de Ubuntu daquela época, os valores deles, valores completamente tortos. Qual é a lógica de as mulheres serem tratadas como inferiores aos homens até poucas décadas atrás? Acho que é muito importante isso, porque também hoje nós vivemos num mundo com muita maldade, com muita crueldade, com muita... É indescritível o que ocorre no mundo e não percebemos que o mundo é o que nós somos. O mundo é o que nós somos. Somos nós que fazemos a sociedade do jeito que ela é. Nós falamos, isso está ruim, aquilo está bom, mas a nossa atuação na vida é uma atuação de permitir que exista uma sociedade sem Ubuntu. Essa que tem sido a realidade. Tem faltado a nossa manifestação de uma forma muito expressiva e muito forte, que é um absurdo, que depois de 100 milhões de pessoas morridas em guerras no século XX, nós entramos no século XXI com guerras e achamos normal isso. Isso é completamente insano. Então, tentando responder a sua pergunta, eu direi o seguinte: eu acho que nós, ainda na nossa mentalidade e coração estreitos, não percebemos as coisas mais lógicas que existem, de como é importante o relacionamento humano ser um relacionamento de amor, de fraternidade, de solidariedade. Eu fiz uma palestra há poucos meses atrás, lá em Salamanca, na Espanha, sobre pedagogia das virtudes, participando de um seminário com doutores, pedagogos. E um deles, ao término, veio e me disse assim: eu tenho uma inveja do senhor. Eu digo, inveja de mim? Mas por quê? Ininteligível isso. Disse, não, o senhor fala em amor tão abertamente, eu tenho vergonha de falar em amor. Quer dizer, numa sociedade em que os valores são os valores de se dar bem, sucesso é ficar rico, sucesso é vencer o outro, a nossa democracia, a democracia da competição, em que o mais forte vence o mais fraco, o que sucesso é não precisar trabalhar, sucesso é uma vida de prazeres, e que o Ubuntu está fora dos nossos valores básicos, fundamentais, só pode ser essa sociedade que está aí, com todos esses equívocos. E como é que a gente vai mudar isso? Nós podemos forçar os outros a serem
mais ubuntianos, ubuntizados, nós podemos fazer isso? Não, nós não podemos. Nós não temos poder de mudar ninguém, mas nós temos o poder de mudar a nós próprios e ser exemplo para o mundo. Nós temos esse poder de ser exemplo de solidariedade, de fraternidade, de cooperação, de amor. E por isso é muito importante, porque não tem outro caminho para mudar. Não tem outro. O único caminho para mudar é o exemplo que nós podemos dar das nossas atitudes e a divulgação desses exemplos, como pela TV Suprem, que está aqui nos gravando. Nós vamos difundir isso nos espaços que temos, de que é preciso mudarmos a mentalidade. Não existe duas formas de relacionamento saudáveis, só existe uma, porque seja num casal, seja numa família, seja numa empresa, seja entre países, seja lá o que for, ou a relação é uma relação de solidariedade, de fraternidade, de ubuntu, ou é uma relação de ubuntu, ou é uma relação ruim. Não existe outra forma. E nós precisamos ser o exemplo disso. Eu acredito que no dia que nós tivermos um pequeno número, 1% da população do mundo, com esse sentido de ubuntu no sentido mais profundo da palavra, não só intelectual, mas como atitude de vida, mesmo sendo como somos todos nós, imperfeitos. Mas tiver como esforço de uma atuação nesse sentido, o mundo será outro. Cabe a nós, a cada um de nós, ubuntizar o mundo. O doutor Ulisses falou muito bem. É uma revolução que devemos começar de dentro de cada um. E ela será contagiante. É cada um que vai fazer essa revolução da mudança dos costumes, um por um, passando aquele experimento e aquele sentimento. É uma revolução interior. Essa semana teve na sede da nossa família uma das autoridades tradicionais do Congo e o ancestral dela se manifestou lá e a casa em Salvador, nossa casa-mãe, e ele dizia assim: os ancestrais africanos sofrem por sentir falta dos ancestrais que vieram para o Brasil. E os ancestrais brasileiros, onde eu estou agora, o ancestral falando, porque para nós os mundos ancestrais são reais dentro das tradições africanas, não temos nenhum problema com a vivência com os ancestrais. E os ancestrais brasileiros, onde eu estou agora, sofrem pela ausência daqueles que ficaram lá. E dizia assim: os povos do mundo são todos o mesmo povo, cada um com suas diferenças, só precisamos fazer as pontes. Então, os povos africanos que lá ficaram precisam dessa ponte para sarar as feridas da saudade dos que foram tirados. E os povos africanos que para cá vieram, foram trazidos, precisam fazer essa ponte para sarar as feridas da saudade daqueles que lá ficaram. E aí o ancestral terminava dizendo: somos todos um povo. E eu acho que essa mensagem que a gente aprendeu hoje, independente da diversidade dos povos, né, que a gente reconhece essa diversidade da manifestação física, mas nós, como essência, né, somos todos um povo, claro, conservado e respeitando as diversidades, porque senão também não faz sentido dizer que somos um e essa diversidade não ser respeitada, porque aí somos um a partir do olhar de qual? Do que domina? Né? Porque é sempre o que domina que diz como é que é a régua que nivela. Né? Então, nós somos um, mas só podemos ser um se reconhecermos a diversidade. Nós, no interior do Brasil, nós temos muito hábito de fazer e compartilhar com o vizinho. Isso não é português, isso é africano. Compartilhar, convidar para se servir na mesma, isso é bem africano, de compartilhar o que temos. Não é nada na nossa ancestralidade portuguesa, e sim dos africanos. A beleza das cores, da alegria, do movimento corporal, a beleza do acolhimento, tudo isso são virtudes que nós devemos à tradição africana. E teríamos assim bastantes aspectos para realçar e bastantes pessoas expressivas da África que nos trazem memórias, mas o nosso querido Mandela nos deixa mensagens de grandiosidade do povo africano.
Ubuntu. E um aspecto que me marcou muito na personalidade do Mandela, na sua bibliografia, no filme, é o fato de que ninguém para ele é invisível. Isso é bem do povo africano. O povo africano é acolhedor, ninguém é invisível aos olhos de um africano. Ele está atento à necessidade, ele está atento ao outro. E isso é bem africano. A gente olhando assim, o povo africano, eles têm uma origem tribal muito forte. Um amigo meu, afrodescendente, falou que na rua que ele morava, todos os amigos do irmão dele, mais velho, tinham ascendência sobre ele como se fosse da família dele. Então, um amigo do irmão, se via ele fazendo alguma coisa errada, ia lá e falava, não é para fazer assim. E não era família, mas eles tinham essa consciência tribal. O que você acha que falta para a nossa civilização branca, que é tão dispersa? Onde é que está o erro? Empatia. Se colocar no lugar do outro. Conhecer o outro, respeitá-lo na sua diversidade. Porque é na diversidade que fazemos... Vou falar o que significa Kadej. Depois usarei uma frase ou duas para dar o encerramento aqui. Kadej é Kimbundo, tá? É a minha língua mãe. Kadej pode ser lua pequena ou então folha pequena levada pelo vento. E aí o meu irmão disse, mana, você embora mesmo folha pequena, o vento te levou para outras terras e ainda te trouxe de volta. Sejamos todos Ubuntu, porque somos alma, e alma não tem sexo. Vamos dar as mãos. Boa noite.